Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos resolver aqui agora a questão do ano de 2009, da prova de resistência dos materiais na segunda fase de Engenharia Mecânica da Marinha. Então, nessa questão envolve de novo os conceitos de diagramas de momento, tá? Então é uma questão que é só ter um pouquinho de cuidado com algumas coisas, mas envolve conceitos que nós já vimos aqui em exercícios anteriores, mas vale a pena verificar o conceito por trás dele. Então, o eixo de seção variável mostrado na figura é suportado pelos mancais A e C, tá? O C ele está numa direção contrária. Está submetido aos esforços P, né, colocado aqui, e o esforço Q, mostrado aqui no ponto, nesse ponto aqui. Tá? Então ele pede para a gente esboçar o diagrama de momento fletor nesse eixo em situações em que o P é igual a zero. Então eu não vou ter essa força P aqui, eu vou ter somente essa força Q aplicada nesse ponto aqui. Então, como a gente sempre sabe, vamos primeiro transformar esse desenho aqui inicial em um diagrama de corpo livre somente com as forças que nós temos aqui. Então, eu chutei aqui a direção dessas duas forças, das reações dos dois acoplamentos, o acoplamento A e o acoplamento C. Eu já desconsiderei as duas forças que podem estar causadas aqui na direção X por esses acoplamentos, tá? Porque elas seriam somente uma igual a outra, né? Eu não tenho nenhuma outra força externa aplicada na direção X. Por isso que eu já desconsiderei ela aqui para já ficar mais fácil pra gente, tá? Mas o correto seria nós colocarmos uma força aqui CX e uma força AX aqui também. Mas pra gente não vai ter problema nenhum. Então, o diagrama de corpo livre é esse aqui, tá? Então a gente vê que a distância do ponto A até o ponto C é A mais A, que eu já coloquei 2A aqui, e a distância do ponto C à força Q aqui é a distância A. Então, feito o diagrama de corpo livre, a gente vai para calcular as reações a partir das equações de equilíbrio, né? Então a gente vai utilizar a somatória de forças em Y, que ela vai ter que ser igual a zero. Então, como nós estamos vendo aqui, as três forças elas estão para cima, então eu vou considerar que as três são positivas. Então, a Y mais CY mais Q é igual a zero. Vamos fazer agora a somatória dos momentos aqui no ponto A. Então, eu vou pegar o momento dessa força aqui e dessa força aqui. Como nós estamos vendo, as duas forças elas estão no mesmo sentido e as duas, se a gente fixar a peça aqui, elas vão tentar rotacionar essa nossa peça no sentido anti-horário. Então o momento das duas vai ser com o mesmo sinal, tá? O mesmo sinal positivo. Então 2A vezes CY, tá? Porque a força CY está a uma distância 2A, mais 3A, que é a distância da força Q, vezes o Q é igual a zero. Então a gente chega aqui, a força CY vale menos 3 sobre 2Q. Tá? Então por que ela deu negativo? Porque na verdade, em vez dela ser para cima, ela é para baixo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Pegar esse CY e jogar nessa equação aqui para a gente achar o valor de AY. Então, fazendo isso, né, pegando o AY, o CY e jogando aqui com esse sinal, tá, o negativo mesmo, a gente chega que o AY ele vale Q sobre 2. Como ele deu positivo, então realmente ela é para cima. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos redesenhar esse diagrama aqui com os valores de AY e CY. Tá? Então a gente pega, como eu falei para vocês, o AY ele realmente é para cima com o valor de Q sobre 2 e o CY, em vez de ser para cima, ele é para baixo porque ele deu negativo aqui, valendo 3Q sobre 2. Tá? Agora a gente parte para fazer o que? Aquilo que eu sempre ensinei para vocês. Eu vou dividir essa nossa peça aqui em duas regiões de interesse. Por que só duas? Porque é uma entre cada uma das forças. Então eu vou fazer uma entre a força AY e CY. E a número 2 vai ser entre a força CY e a Q. Se eu tivesse uma outra força aplicada aqui no meio, eu ia ter uma região de interesse aqui, outra região de interesse aqui e uma outra região de interesse aqui. Como nós temos só duas, eu fiz a região 1 e a região 2. E depois o que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em seções, tá? Em seções para eu analisar as forças internas, né? Os esforços internos em cada uma dessas seções. Que é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Então na seção 1, né, eu peguei um pedacinho daquela seção 1, tá? A um comprimento X. Então esse comprimento X ele vai valer entre 0 e 2A, que é o tamanho da seção 1, a seção de interesse 1. E como eu só quero um momento fletor, tá? Que ele pediu só o diagrama de momento fletor, eu desenhei somente ele aqui. Tá? E por que eu desenhei ele nesse sentido? Porque pela convenção de sinais
que a maioria dos livros usam, eu desenho esse momento aqui em um sentido que eu vou estar tracionando a parte de cima. Então, se você vê o momento, ele está tentando comprimir a parte de baixo e tracionar a parte de cima. Então, por isso que eu desenhei ele nesse sentido aqui. Então, a gente vai fazer a somatória de momentos em relação ao ponto aqui de aplicação do momento, tá? Então, a única força que nós temos aqui que faz o momento é a Q sobre 2, que ela está a uma distância x desse ponto, tá? E a gente tem um outro momento que é qual? Um momento fletor, tá? E eu vou considerar que os momentos no sentido horário eles vão ser positivos. E como a gente vê, a gente pode esperar que se a gente fixar a peça aqui, essa força vai tentar rotacionar esse meu pedacinho aqui no sentido horário também. Então o momento vai ser no mesmo sentido aqui, tá? Então por isso que eu tenho que o M1, o momento vai ser igual a mais o Q sobre 2, né, que é a força, vezes a distância até esse ponto aqui, que é x, tá? Então eu cheguei no valor da equação para variação do momento nessa região 1. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores das extremidades. Então a extremidade primeiro aqui é com o x valendo 0 e a segunda extremidade é com o x valendo 2a, que é o comprimento final da minha seção 1. Tá? E como a gente tem uma equação aqui com grau 1, tá? Então a gente vai ter uma equação de uma reta. Então esse momento aqui, o momento fletor, ele vai variar como se fosse uma reta. Eu vou mostrar para vocês quando chegar lá. Tá? Então, substituindo o x igual a 0, tá? Eu chego que o momento aqui é 0, tá? Então, por que eu desenhei essa seta começando aqui e a seta realmente para cá? Porque eu estou considerando que aqui vai ser a origem, o x igual a 0, e lá no final, x igual a 2a, tá? Por isso, então, que se eu substituir aqui o 0, eu vou estar calculando o momento nesse ponto aqui. Então, o momento nesse ponto, ele vale 0. E sempre acontece isso nas extremidades, a não ser que eu tenha um momento externo aplicado aqui. Eu sempre falo isso para vocês, eu sempre gosto de frisar isso aqui também, tá? Então, se eu pegar e substituir o 2a também no valor de x, eu chego que o valor do momento lá na outra extremidade ele vai valer menos Q vezes a, tá? Então, agora vamos fazer isso para a seção 2. Na seção 2 eu faço a mesma coisa, só que eu fiz um corte da extremidade até o outro lado. Por isso que o momento ele vai estar desse lado aqui. E como eu mostrei para vocês, o momento ele vai estar tracionando a parte de cima, né? Então você pode pensar que tracionar, a flechinha vai estar apontada para baixo, tá? Então é que nem vocês estão vendo aqui, a flechinha para baixo, flechinha para baixo, tá? Então isso ajuda a gente a entender. Então qual força que faz o momento aqui? Força Q, a uma distância x. Tá? E como nós estamos vendo, de novo, as duas, se a gente fixar ela aqui, os dois momentos, o momento da força Q e esse M2, eles vão estar no mesmo sentido. Então, por isso que a equação do momento 2 ele vai valer, vai ser M2 mais Q x igual a 0. Tá? Então, o que eu vou fazer? Substituir o valor aqui entre 0 e A agora, porque a seção 2 ela vale somente, o comprimento dela é somente A. Tá? Só que agora o 0 é nessa extremidade aqui. Então, se eu substituir o 0 aqui, a gente vai chegar com o momento aqui nessa extremidade ele vale 0. E que nem eu falei aqui para vocês, na extremidade o momento vai ser sempre 0, a não ser que eu tenha um outro momento aqui. Tá? E se eu pegar esse valor de x aqui e substituir o valor de A, então ele vai valer menos Q vezes A. E também outra coisa que é muito importante também. Esse ponto aqui, o ponto em que o M2 ele vale A e aqui ele vale 2A, eles vão estar, eu estou calculando o momento no mesmo ponto. E sempre para o valor do momento, se eu não tiver nenhum outro momento aplicado nesse ponto de encontro dos dois, o valor dos dois momentos tem que ser igual. Se não chegar em um valor igual, então se você fez alguma coisa errada, tá? Então é muito importante isso, tá? Eu já fiz isso em outros exercícios, mas eu sempre gosto de frisar isso também, tá? Então, vamos desenhar o diagrama, né? Como eu falei para vocês, esse aqui vai ser uma reta, né? Porque o expoente do x é 1 e aqui também, tá? E ele vai dar negativo. Então, e eles vão se encontrar aqui no menos Q sobre A, sendo 0 nas extremidades. Então, esse é o valor do diagrama desse exercício aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí para mim nos comentários. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.